Fala pessoal, tudo bem? O Wallace Azevedo aqui, licenciado da Demicon. Quero te desejar as boas-vindas a essa nova série de episódios que a gente está fazendo aqui. Para você que está assistindo, seja muito bem-vindo. O intuito desses episódios aqui é que a gente entenda um pouco da nossa rotina comercial na Demicon, entenda um pouco do mercado financeiro como um todo, entenda boas práticas. Enfim, vamos falar de várias coisas nesses próximos episódios. E sou licenciado da Demicon, como eu disse, meu nome é Wallace Azevedo, lidero algumas lojas na Demicon, estou há 5 anos e o objetivo aqui é que a gente troque ideias, seja um ambiente de troca de ideias e conversas muito espontâneas. Bom, estou aqui, estou tendo a honra e o prazer de receber a Ana. Tá? A Ana, uma parceira, né, vai se apresentar, ela é da Petrópolis Invest, é um grande player da XP, dentro da XP hoje. É uma parceira que virou amiga, né? Então a gente faz muita coisa junto, tenho muito prazer de ter ela aqui, é uma honra para mim receber ela aqui. No primeiro episódio, abrindo o episódio em grande estilo, então para mim é uma honra. E vou pedir para ela se apresentar um pouco, falar um pouquinho dela, né? Falar um pouco da história, conta um pouquinho da tua história, de onde você veio, o que você fez, né? Eu sei um pouquinho, mas pode detalhar um pouquinho mais como é que a Ana veio parar nesse mercado de assessoria, contar um pouquinho da tua história, Ana. Olá, boa tarde. Primeiro, te agradecer aí pelo convite, né? Também é um prazer estar aqui presente, falar um pouquinho aí sobre o dia a dia, um pouquinho sobre a nossa parceria. Eu me chamo Ana Cláudia Carneiro. Me chamo Ana Cláudia Carneiro. Sou mãe da Manu, sou casada. Estou nesse mercado financeiro há 22 anos. Comecei no Banco Bradesco como especialista em Previdência. Ah, é? Previdência? Eu não sabia? Especialista em Previdência. Caramba, não sabia dessa. Fiquei lá por 4 anos. Depois eu recebi um convite para trabalhar na Unicred com um público de médicos. Meu marido é médico, então eu acabo tendo... o meu dia a dia é muito voltado para esse nicho de mercado, né? Temos vários amigos, muitos clientes que são parceiros. Então, fiquei lá por 4 anos também. E depois eu recebi um convite para trabalhar no Santander, no segmento alta renda. Isso aqui em Petrópolis? Aqui em Petrópolis. Tudo em Petrópolis. Ah, legal. Tudo em Petrópolis. Você nasceu aqui? Nasci... Eu sou do interior de Paraíba do Sul, mas eu nasci em Petrópolis. Ah, legal. E aí fiquei lá no Santander por 12 anos, onde de lá eu recebi o convite para me tornar sócia da Petrópolis Invest. Estou com eles há 3 anos. Legal. Então, hoje eu sou assessora, sou sócia do escritório e toco a área de crédito e consórcio do escritório. Legal. Sou head do produto dentro da estrutura. Essa mudança de áreas, né, de banco para assessoria de investimento, isso eu te digo assim que foi uma decisão muito feliz não só pelo contexto atual de mercado, mas muito feliz porque hoje o que eu consigo fazer pelo cliente, né? Então a gente tem assim a noção. Você já trabalhou em banco? Já, trabalhei no Itaú e no Bradesco. Então nós sabemos como é que é o dia a dia do bancário, né? Aquela correria, gerar 10 pratinhos ao mesmo tempo. Então, hoje eu consigo me dedicar exclusivamente à parte de assessoria de investimento. Então, eu consigo cuidar do patrimônio do cliente, eu conheço meus clientes profundamente. Então, esse trabalho é um trabalho muito bacana. Legal. Acho que o mercado hoje é muito propício para esse nicho de mercado, né? Acho que os clientes cada vez mais buscam essa proximidade com a pessoa que está cuidando dos investimentos, essa confiança. E esse trabalho de assessor de investimentos nos possibilita muito isso. O nosso escritório, ele existe desde 2016. Hoje nós somos 61 assessores. Tá isso tudo já? Quais cidades que vocês estão atendendo? Nós temos escritórios hoje... Na verdade, atende o Brasil inteiro, né? Mas onde é que tem escritório físico Nós hoje? temos escritório físico em Petrópolis, Itaipava, Teresópolis, Caxias, Campo Grande, Resende e Volta Redonda. É bastante coisa. Exatamente. Nós hoje cuidamos de... Nós temos na nossa base hoje mais de 5 mil clientes. Caramba. Temos uma custódia aí de 3,5 bi. Legal. E o que é mais importante, assim, eu acho, principalmente para o nosso segmento de trabalho. Nós hoje temos um índice de satisfação do cliente de 92%. Legal. Isso é importante, né? Porque, para quem não sabe, né, é medido por um índice chamado NPS, né? Exatamente. Então, vocês têm um índice de satisfação lá de 92%. Isso não é pouca coisa, né? Para ter um índice desse aí de avaliação. Talvez a empresa que você tenha
conta no banco, ou talvez aquela empresa de celular que você tenha, né? Aí algumas empresas não tenham nem perto desse índice de satisfação, né? E com uma base grande de clientes, porque 5 mil clientes, né, é uma base já bastante robusta para ter esse tipo de avaliação. Quanto maior a carteira, geralmente o NPS é menor, né? Sim, sim. Isso mostra, assim, a gente desempenha um trabalho muito bacana. Então, nós temos hoje uma carteira grande de clientes e dentro do segmento de assessoria de investimentos, de escritório, nós somos um número bem importante. Legal. E vamos lá, Ana, me diga uma coisa, né? O que eu quero saber aqui, entender um pouquinho, né, do mercado de assessoria. Eu acompanho no dia a dia ali, né? A gente tem uma proximidade muito grande, então a gente está muito próximo ali de vocês no dia a dia. E eu vejo um pouco do trabalho, mas eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é o dia a dia de um assessor, né? O que se alimentam, o que fazem, o que é no dia a dia, né? Quero entender um pouquinho, assim, né? Porque, como você disse, tem vários pratos, né? O gerente de banco lá, por exemplo, tem um monte de produto, a gente foi de banco. Então, lá a gente tem uma fila de cliente para atender, um monte de produto para... Né, o banco tem essa coisa... A gente não tem tempo de fazer uma consultoria, uma assessoria, porque a fila do banco está acontecendo. Né? Tinha aquela lei da fila, que não podia demorar mais de meia hora, não sei se isso ainda que nunca existiu. Na prática, né? Na prática não funciona. Exato. Mas eu lembro que tinha essa coisa lá. E, né, o banco, aquela pressão de metas e ter que vender aqueles produtos. E muitas vezes, eu sempre falo o seguinte, né? Entrava um cliente na minha frente, talvez eu atendesse um médico, e uma dona de casa e eu ofereci o mesmo produto, né? Porque é um produto de prateleira, porque exatamente não tem aquele tempo de fazer uma assessoria, né? E a gente sabe que no mercado de assessoria isso é um pouco diferente. A ideia do que vocês fazem na XP, né, e na Petrópolis Invest, eu vejo isso no dia a dia acontecendo, essa preocupação, as conversas que a gente tem no bastidor, né, sobre o melhor para o cliente, entender o perfil do cliente. Mas como é que é isso no dia a dia? Porque a gente continua tendo muita solução, né? Tem muita possibilidade. O cliente tem muitos objetivos e tem muita solução. Como é que vocês fazem essa gestão do dia a dia? Existe um número de clientes que vocês atendem? Existe uma gestão sobre isso? Como é que é o dia a dia de vocês? Wallace, assim, eu acho que hoje, eu te diria que nós somos um escritório de soluções financeiras. É claro que o nosso intuito principal é sim o investimento, a gente está cuidando aí da carteira de investimento do cliente, mas hoje, mais do que qualquer coisa, a gente busca atender o cliente em 360 graus. Então, acho que o dia a dia do assessor é muito voltado para a proximidade com o cliente. Porque quando eu conheço o meu cliente, eu sei dos projetos, eu sei do horizonte de tempo, eu sei do perfil, os produtos que eu vou estar trazendo para esse cliente são produtos que são muito aderentes a ele. Então, acho que mais do que qualquer outra coisa, o dia a dia do assessor hoje precisa ser uma proximidade imensa com o seu cliente. Legal. Conhecer o cliente nos mínimos detalhes, e esse conhecimento e essa proximidade é o que acaba trazendo novos negócios para a gente. Então, se eu hoje tenho um cliente que eu atendo bem e que ele concentra o dinheiro comigo, o que ele tem a maioria dos negócios lá comigo, quando ele pensar em indicar alguém, ele vai pensar em mim. Porque tem um relacionamento próximo, né? Exatamente. E nós temos uma ferramenta muito importante que a gente usa aí no nosso dia a dia, que é o Financial Planning, que é de onde nós colhemos algumas informações com o cliente e, baseado nessas informações, eu consigo traçar estratégias para que o cliente consiga almejar a tão sonhada independência financeira. Né? Em que momento que acontece isso? Esse financial planning, por exemplo, quando esse cliente está entrando na Petrópolis Invest lá com vocês, isso acontece no momento da entrada dele? Ou, por exemplo, você já tem uma carteira, isso já foi desde o início, vocês implementaram isso em algum momento, vocês fazem isso com uma certa rotina? O Financial Planning é uma ferramenta razoavelmente nova, mas é um anseio que surgiu das nossas demandas de dia a dia. Porque, assim, hoje eu acho que, te diria que 100% dos casos, a conversa sempre acaba em aposentadoria, independência financeira, em quando eu quero parar de trabalhar. Alguns querem parar logo, né? Alguns querem trabalhar por um tempo maior, mas eu acho que assim, o anseio de todos nós é a tão sonhada independência financeira. E aí, baseado nessa ferramenta, a gente consegue traçar com o cliente quando ele consegue alcançar esse objetivo. O que ele precisa fazer, o que ele precisa poupar, em quanto tempo ele consegue chegar nesse tão almejado sonho. E, às vezes, a gente vai ter que traçar rotas, às vezes a gente vai ter que mudar rotas. Às vezes a gente, numa conversa, eu consigo, através de algumas informações que eu vou colher com o cliente sobre algumas conversas, eu consigo identificar que ele não vai conseguir se aposentar
ou conquistar a independência financeira Atingir no prazo que prazo ele estipulado. almeja. E aí a gente precisa corrigir rota. De repente, poupar um pouco mais, de repente, aumentar um pouco o prazo, tá buscando sempre produtos que sejam aderentes à expectativa do cliente. E não só na questão da aposentadoria, tá? Hoje a gente consegue traçar qualquer projeto dentro do Financial Planning. Se você me diz, eu quero comprar uma casa, eu quero realizar esse projeto em 4 anos, eu vou te apresentar ferramentas que você vai conseguir alcançar esse objetivo no teu prazo, no prazo estimado que você quer, ou a gente vai precisar, às vezes, mudar um pouquinho a rota para poder chegar no objetivo, mas ferramentas que são efetivamente eficientes. Legal. Então, 2 coisas que eu gostaria. Então, você tem, dentro desse Financial Planning, também não está incorporado só a questão de poupar dinheiro, de investir melhor teu dinheiro. Também você também tem ferramentas nesse Financial Planning de, por exemplo, gestão dos riscos do cliente, indicando outros produtos, porque assim, eu entendo que um pilar financeiro, existem alguns pilares financeiros que são importantes para que essa pessoa consiga atingir o sucesso financeiro. Então, eu tenho a visão de que eu também sou investidor, né? Então, a gente investe, e se a gente não tiver algumas ferramentas acessórias a esse investimento, muitas vezes a gente pode dilapidar o patrimônio em algumas situações que estão imprevistas, né? Vocês têm também dentro do Financial Planning essas outras ferramentas, como, por exemplo, seguros, outras coisas dentro lá do dia a dia de vocês? Respondendo a sua pergunta, dentro da ferramenta do Financial Planning, a gente tem todas essas estratégias de negócio, tá? Eu não só vou pensar no momento da independência financeira, eu vou pensar em mecanismos que façam com que o cliente consiga chegar. E aí, dentro disso, vai entrar a parte do planejamento sucessório, que na verdade é super importante, porque assim, imprevistos acontecem aí ao longo do tempo, né? Sim. A questão de, por exemplo, realização de um sonho. Eu quero comprar uma casa de praia, tenho projetado aí 3 anos, quero comprar, quando eu me aposentar, eu pretendo me mudar para uma casa de praia, uma casa de campo, preciso comprar um apartamento porque meu filho vai começar a faculdade. Então, tudo isso aí, o consórcio, por exemplo, entra nessa ferramenta do Financial Planning para mostrar para o cliente o quão eficiente se torna a ferramenta quando a gente planeja. Isso é um ponto importante, né? Puxando a sardinha para o nosso lado. Eu vejo lá no nosso dia a dia, lá no dia a dia de vocês e quando vocês trazem para a gente, né? É muito pautada exatamente a ideia do consórcio, principalmente no planejamento. Mas vocês têm soluções também de curto prazo de financiamentos, né? Vocês também têm isso lá. Então, se, por exemplo, se uma pessoa chegar lá, um cliente quiser financiar lá com vocês, porque for uma demanda de curto prazo, né? For uma coisa que ele tem a necessidade de fato de conseguir fazer naquele momento, vocês também têm essa solução. Sim, como eu te disse, né, hoje o nosso intuito é atender o cliente 360 graus. Então, se o cliente tem uma demanda de financiamento, eu tenho como atender e eu vou buscar no mercado a melhor oferta para ele, o melhor custo-benefício. Se o cliente pretende realizar isso através de um planejamento mais longo, a ferramenta adequada vai sim ser o consórcio. Eu acho que o nosso trabalho é sempre conseguir trazer para o cliente o que seja mais eficiente para o momento que ele está vivendo. Nem sempre eu vou conseguir ofertar o consórcio para um objetivo de curto prazo. De repente, vai acontecer, sim, da gente precisar fazer um financiamento para que, na verdade, para atender o cliente naquela demanda imediata, né? E, posteriormente, pensar em uma forma de liquidar isso num formato mais barato. Na verdade, o trabalho, né, na verdade, o teu trabalho é a consultoria. O trabalho de vocês lá, vocês prestam uma consultoria. Existem diversas soluções, né? E vocês têm essas soluções todas para propor lá e uma delas é o consórcio, né? Agora, dentro desse planejamento, né, que vocês fazem lá, a parte do Financial Planning, que isso é bem interessante a gente entender para quem está assistindo, né? Porque as pessoas acham que simplesmente o cliente entra lá e fica talvez nessa questão de oferecer produto, né, o tempo todo, e não é bem assim. Na verdade, as soluções são ofertadas no momento certo, de acordo com o perfil do cliente, por um meio de uma ferramenta que é o Financial Planning, né? Agora, acontece muito, né? O cliente, por exemplo, tem um horizonte de médio prazo para um determinado projeto, ele mudar de ideia. Talvez ele mesmo falar assim, jogar isso para curto prazo, aparecer uma oportunidade, ele querer fazer, ou a longo prazo. Todos os dias. Todos os dias. Essa gestão tem que acontecer. Todos os dias. Você me perguntou, e eu não te respondi, em que momento que a gente faz essa reunião do Financial Planning, tá? Essa reunião, ela pode acontecer na abertura da conta, onde você vai estar traçando os objetivos com o cliente, onde você, na verdade, vai traçar rota, né? Você vai buscar, vai
A ideia é chegar no que o cliente deseja, né? E ela pode acontecer nas reuniões que a gente faz esporadicamente, de revisão de carteira. Nós temos o hábito de estar sempre em contato com o cliente. Então, não acontece isso, igual você disse, abriu a conta e aí o contato vai ser só para a oferta de produtos. Normalmente, quando nós abrimos a conta ou nas reuniões de revisão de carteira, a gente alinha esses projetos. Porque, às vezes, eu converso hoje com você e você me diz que você tem um projeto de, em 4 anos, comprar um apartamento na praia porque você vai se aposentar. E aí, daqui a uma semana, ontem nós tivemos um caso exatamente assim, em uma semana você tem uma reunião com o mesmo cliente que te diz que mudou tudo na vida dele. Ele recebeu uma proposta de trabalho que ele não esperava, ele está se mudando para outro país, é uma proposta temporária de 5 anos, então o projeto de 4 não será mais 4. Sim. Esse cliente vai adiar essa compra porque ele não vai se aposentar em 4 anos. Ele fechou um contrato de mais 5 anos em uma posição dentro da empresa, que é uma posição confortável para ele, mas não era o que estava alinhado. Que a vida não é uma linha linear, né? Uma linha linear, chega a ser meio redundante isso, talvez. Mas tem altos e baixos e tem mudanças, tem fatores externos que acontecem aí, né? A chegada de um filho, a chegada de uma separação, um divórcio, um novo casamento ou primeiro casamento, né? Faz mudança de cidade, mudança de emprego, tudo isso faz com que os planejamentos mudem. E às vezes só alinhamento de expectativa mesmo. Às vezes o cliente tem uma expectativa de realizar um sonho em determinado tempo e o projeto dele muda. Porque, assim, o mercado é cíclico, nós somos cíclicos, né? Sim, as nossas opiniões, então... acontece essa questão dos alinhamentos serem alternados, isso acontece com muita frequência. E, normalmente, isso acontece quando a gente tem essas conversas de revisão de carteira, onde o cliente traz os novos projetos ou reafirma o projeto que a gente está trabalhando. E o que nós, como assessores, tentamos fazer a todo momento, tá? Quando eu vou montar uma carteira de investimento para o cliente, eu não vou montar uma carteira 100% pautada no que ele me disser, tá? Se você me diz que você tem um projeto para utilizar o teu recurso somente em 5 anos, eu não vou aplicar todo o seu dinheiro com prazo para 5 anos. Até porque a gente sempre pensa em criar uma reserva de emergência, que é a reserva aí onde a gente vai contar com os imprevistos e até com novas oportunidades, né? Uma reserva de médio prazo e aquele valor que eu tenho realmente uma projeção para o longo prazo é o valor que a gente busca aí, melhores taxas, travar prazo, para a gente estar sempre aí aderente com a expectativa do cliente, né? E não ter susto quando muda alguma coisa no meio do caminho. Legal. Puxando a sardinha por agora para o consórcio, para a gente entender um pouquinho, afinal estamos... né? Nosso patrocinador aqui, né? A Demicon. Vamos tentar entender um pouquinho desse negócio. Como é que é a tua percepção, né? Entendi um pouco do dia a dia do assessor, entendi que vocês têm várias soluções para o cliente, que essas soluções são propostas de maneira num segmento mais consultivo, exatamente porque há o tempo de entender o cliente, né? Você consegue marcar uma reunião de qualidade com um tempo para ouvir o cliente, ir fazer um dever de casa de buscar aquela solução e depois fazer uma nova reunião para trazer, né, talvez soluções para aquela coisa que ele está querendo trazer. Então, de fato, é um trabalho diferenciado em relação ao que a gente vê no mercado, talvez, bancário que nós passamos por lá, né? Agora, falando do consórcio especificamente, você percebeu ao longo dos anos, você falou, tem 22 anos de experiência no mercado, desses 22 anos, você percebeu alguma evolução no produto do consórcio, em si, daquilo que era lá atrás, o que é hoje? Com certeza. E como é que você enxerga isso? Tipo, você percebe que o cliente já percebeu essa diferença e está demandando? Porque, assim, existe muito essa coisa que você falou, eu faço um planejamento, né, para o cliente, eu posso indicar uma solução que pode ser o consórcio, né? Agora, acontece do cliente vir buscar também, tipo, olha, eu quero um consórcio? Acontece isso? Acontece. Não é o normal do dia a dia, mas acontece. Eu vejo assim uma evolução incrível desde quando surgiu aí a ferramenta. Se a gente for pensar em surgimento, então a evolução é gigantesca, né? Mas assim, eu acho que não só no quesito de gestão, porque assim, vou te falar a experiência minha enquanto banco, tá? Que possivelmente foi a mesma sua. Enquanto banco, eu acho que o produto faz sentido.
acho que ele se encaixa, mesmo nas características de um consórcio de banco, eu acho que ele se encaixa para o público ideal, né? Só que, na verdade, o consórcio do banco, a gente não tem uma gestão. Então, o cliente, a gente identifica que é uma possibilidade que é uma ferramenta que faz sentido para o cliente, que é uma possibilidade eficiente, mas você não consegue ter a gestão daquele produto. Então, você vai vender para o cliente dali para frente se atende no aplicativo. Você não tem mais a gestão. Não tem um atendimento humanizado ali, pessoal. Exatamente. O que eu vejo hoje na ferramenta, tá? Além da evolução que teve em vários quesitos, né? Das possibilidades de utilização, na forma de reajuste de saldo devedor, no índice balizador do negócio. Então, assim, eu acho que a gente tem muita evolução nessas frentes e que acabou fazendo com que o produto seja ainda mais atrativo para o cliente e esse produto se encaixe hoje no segmento de alta renda, tá? Não só como planejamento financeiro de compra, mas até como uma ferramenta de investimento mesmo. Esse é um ponto, me ater esse ponto, né? Você está pegando um ponto importante que, na verdade, talvez muitas pessoas tenham a visão, e quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, tem 5 anos, né? Comecei em 2020, a gente está falando aqui no ano de 2025, tinha essa percepção, né, ainda em 2020, de consórcio era para pessoas mais de baixa renda, né? E a gente sabe que, historicamente, o consórcio, quando surgiu, ele veio para já dar crédito exatamente para pessoas que não tinham acesso a crédito, né? E tinha essa visão e realmente tinha esse estigma sobre o produto, né? Depois de um certo momento, isso começou a corrigir e hoje a gente percebe, né, no nosso dia a dia, na verdade, pessoas de alta renda tendo um interesse no consórcio, né? No dia a dia, porque a pessoa consegue encarar isso como ferramenta de investimento. E muitas pessoas não encaram o consórcio como investimento, né? Encaram, na verdade, mas eu pago taxa de administração no consórcio. Mas todo produto financeiro tem uma taxa de administração porque alguém está fazendo a gestão daquele negócio, né? A gestora lá de um fundo de previdência tem uma taxa de administração ali também, né? Mas tem rentabilidade. E no consórcio a gente também consegue entregar esses cenários, né? E você acredita que a gente vem conseguindo mudar isso? Tipo, como é sim, que eu acredito sim. Eu acho que hoje o consórcio se encaixa em várias situações aí do dia a dia, inclusive pelo formato dele. Por hoje você poder utilizar o consórcio para N situações. Então, você consegue encaixar ele em várias possibilidades de negócio. Que não seja somente a aquisição, por exemplo, de um bem. Exatamente, que não seja somente a aquisição de um bem. Que é o que a gente, no dia a dia, a gente fala muito, né? Eu lembro que quando a gente sentou lá em novembro de 2023, até acho que novembro de 2023, né? Já tem algum tempo que a gente já está junto nessa parceria. E a gente falava sobre isso, né? Sobre a questão do consórcio no seu uso primário, como compra de patrimônio, que é o objetivo, o motivo pelo qual o consórcio foi criado, né? Mas hoje ele já evoluiu muito e a gente tem essa linha secundária do consórcio, que é pensar não necessariamente na aquisição de um patrimônio, mas fazer várias outras coisas, né? Inclusive ganhar dinheiro com isso e ser um produto de investimento e trazer rentabilidade para o cliente, né? Porque as pessoas não sabem disso, né? Sim. E no nosso negócio, essa ferramenta ela se encaixa muito bem, porque o que a gente percebe, né, nas conversas com o cliente? Quando o cliente tem um projeto de curto ou médio ou até longo prazo, o cliente ele começa a abrir mão de rentabilidade, colocando o dinheiro dele em opções mais líquidas. Então, quanto mais líquido eu tenho meu dinheiro, menor é a rentabilidade que eu consigo alcançar. E o cliente, quando tem algum projeto, eu vou comprar um imóvel daqui a 2 anos, o que ele começa a fazer? Colocar o dinheiro dele todo na liquidez. E aí, por exemplo, num cenário de Selic alta, igual nós estamos, hoje ele abre mão de taxas excelentes na plataforma. Então, hoje é um momento muito bom para travar taxas pensando aí no médio e no longo prazo. E o cliente, às vezes, quando tem esse projeto mais imediato, ele começa a colocar o dinheiro dele mais líquido e abre mão dessa rentabilidade. Então, o que a gente vem mostrando para os nossos clientes é que você pode, sim, continuar rentabilizando sua carteira, fazer um projeto a médio e longo prazo de planejamento financeiro com a ferramenta, e é um formato eficiente, porque você consegue custos baixíssimos quando você consegue planejar essa contemplação. Legal. Isso a gente fala bastante nas reuniões, eu vejo vocês, né, orientando o cliente nesse sentido, de que muitas vezes o cliente demora um tempo para construir um patrimônio, igual foi lá, fez o financial plan, faz aquela poupança, né, poupança no sentido de poupar o dinheiro, investir esse dinheiro.
E aí talvez chega no momento, né, de realizar algum objetivo, de comprar talvez um imóvel ou, né, fazer algum tipo de investimento que ele deseja fazer, ele descapitaliza e ele deixa de ter aquele dinheiro mais líquido, de maneira mais líquida, né, com possibilidade de fazer outras coisas mais emergenciais, né, utilizar melhor esse dinheiro. E deixa de ter a rentabilidade, né? Então, na verdade, existe um custo de oportunidade, né? Então, ele parece que tem aquela sensação de pagar à vista, né? Eu não estou pagando juros. É. Eu não estou pagando juros realmente, mas eu estou deixando de ganhar os juros. É, exatamente. A não ser que, de fato, talvez esse investimento que a pessoa vai fazer está tão abaixo do mercado que aí talvez esse bem tão abaixo do mercado possa compensar talvez esse cenário, né? Mas ainda assim, existem soluções mais a curto prazo que não vai fazer com que ele descapitalize. Mas né? é o que a gente fala muitas vezes, né? Nem sempre eu vou ter todas as soluções. Exato. Mas eu vou conseguir direcionar o cliente para a melhor solução, com certeza. Legal, bacana. E assim, falando de Petrópolis, ali, voltando para a questão da Petrópolis Invest, eu lembro, né, a gente tocou aqui no assunto que a gente começou a nossa parceria lá em 2023, né, na época eu lembro que foram infinitas reuniões, né, até a gente... Não, mas acho que foi legal, que mostra quão criteriosos vocês são na hora de trazer uma solução para o cliente. E eu lembro que a gente discutia muito sobre essas vantagens, por que ter a Demicon, se faz sentido ou não, porque vocês já tinham outras operações lá, né? Referentes ao consórcio, já tinha esse produto lá. Mas trazer só mais um player, que seja somente mais um nesse negócio, talvez não fizesse sentido. Eu queria, se você puder falar, o que chamou a atenção na época lá para você falar assim, não, eu vou estar próximo, eu quero que a Demicon esteja aqui junto com a Petrópolis Invest. O que foi o motivo pelo qual vocês decidiram ter essa parceria com a gente? Reforçando o que eu já falei atrás, né? Hoje nós somos realmente muito diligentes nessa questão de quem trazer para dentro do nosso negócio, até porque a gente busca aí constantemente a excelência no atendimento. Então, eu acho que a primeira coisa que eu posso falar um pouquinho aí sobre especificamente o seu negócio, né? A sua estrutura lá de escritório. É a questão da proximidade aí com o cliente, a questão da gestão, porque eu acho que não faz sentido a gente somente vender o consórcio e deixar o cliente dali para frente auto se atender. Então, eu acho que essa questão da diligência no cuidado de estar acompanhando as assembleias, de estar ofertando o lance mensalmente, de estar em contato com o cliente, de estar fazendo essa parte de gestão de vencidos, né? Tá sempre atento ali a estar falando com o cliente para não deixar que o cliente atrase ou que se esqueça ou que aconteça... Seja cuidando do cliente. Fazendo assessoria, né, o que vocês fazem. Acho que a palavra é essa, assessoria. Assessoria no consórcio, né? Eu acho que hoje o que a gente busca para dentro do nosso negócio é alguém que consiga dar continuidade ao nosso trabalho. Que consiga prestar a mesma assessoria que hoje a gente presta para o nosso cliente. Legal. Eu acho que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né, em outras oportunidades, né? Eu acho que a gente tem uma sinergia de trabalho parecida, né? O que eu emprego para o meu time lá internamente é exatamente essa ideia de falar, se for consórcio por consórcio, não precisa de mais um escritório, mais pessoas de consórcio vendendo, porque consórcio por consórcio tem aqui. Né? O cliente entra aqui no celular, entra no aplicativo e consegue comprar o consórcio. Agora, o porquê que esse cliente vem até a gente, faz sentido ele fazer com a gente, é exatamente esse acompanhamento e essa assessoria ao longo do tempo. Porque tem todo o processo, né, de comprar um consórcio, tem qual consórcio comprar, né, qual que é o melhor grupo, né, qual é a análise feita por trás, né, porque tem coisas muito boas e tem coisas que não são tão boas assim. Né, tem que ser avaliado, assim como existe em qualquer produto. Né, previdência privada, você trabalhando no mercado de previdência, tem previdência boa, tem previdência não tão boa. Né, então, tudo no mercado é assim e o nosso trabalho é exatamente fazer aquilo, né, avaliar o que é melhor e trazer a melhor opção conforme o perfil do cliente. Né? Então, eu falo isso com o time sobre essa questão da assessoria. É para isso que a gente está aqui. E não somente para vender um produto para o cliente, porque não é isso que a gente faz. E a gente já falou sobre isso internamente, né? Sobre se é bom para o cliente, beleza, a gente segue com aquela... Se não é bom para o cliente, não faz sentido. Não tem que seguir. Existem oportunidades, existem reuniões onde a gente precisa falar para o cliente que o produto não faz sentido para o negócio dele. Que o que ele está pretendendo fazer não vai fazer sentido no médio prazo, no curto prazo ou até mesmo a longo prazo. Então, assim, acho que a nossa obrigação principal é trazer as soluções de negócio para o cliente, né? As melhores soluções. Né? E
Você falando de estrutura lá interna hoje, você tem algumas pessoas hoje no teu time, você Sim. falou, né, que é a head lá da parte de consórcios seguros. Como é que está a estrutura hoje da Petrópolis Invest em termos de pessoas? Como é que vocês cuidam dessa gestão de treinamento dessas pessoas? Porque, né, voltando lá atrás, no que a gente falou, tem muitas possibilidades, muitos produtos. Eu sei que tem coisas que vocês fazem internamente, igual você tem uma estrutura hoje interna, né, de pessoas, você falou, tem 61 assessores, né, que estão lá internamente, mas quantos desses fazem, né, o trabalho de seguro e consórcio, por exemplo, especificamente nesses produtos? E o que vocês têm, o que vocês têm que estar lá como solução, mas que vocês não têm internamente? Vocês têm, como, por exemplo, nós, na Demicon, é um produto que você tem internamente, mas tem essa estrutura fora, né? Nós estamos terceirizados, vamos dizer assim, essa parte da Demicon, porque a gente tem também esse cuidado de assessoria para a gente agregar ao nosso atendimento. Tem alguma coisa hoje que você possa falar para a gente que também está nesse modelo, que, né, vocês, olha, eu prefiro que tenha um especialista, né, que cuide disso? Hoje, dentro do nosso escritório, nós temos especialista de todas as áreas. Tá? Eu tenho hoje a mesa de renda fixa, que eu tenho o especialista de renda fixa, eu tenho o especialista de previdência, eu tenho a mesa de renda variável, que tem as pessoas que tocam a operação de renda variável, que são os especialistas. Nós temos a parte de mercado internacional, que eu tenho um especialista dentro do escritório. Temos a parte de seguros, que temos também um especialista, a equipe dele. E a parte de consórcio e crédito, que fica comigo. Somos 3 nessa área. Eu sou a head da operação e eu tenho 2 comerciais, que é o Breno e o Hugo. Então, dentro do escritório, a gente tem isso muito bem estruturado. Eu tenho a questão de treinamento, tá? Nós temos os treinamentos direto XP e eu, dentro do meu escritório, eu tenho uma pessoa que cuida dessa parte de treinamento. Você tem uma pessoa dedicada a essas rotinas. Exatamente, que faz o onboard de quem está chegando, que está apresentando não só a estrutura, mas os parceiros, apresentando os produtos que nós temos. Então, hoje, quando um assessor chega para a gente, ele tem uma gama de pessoas que está por trás para poder cuidar do desenvolvimento dele. Legal. Pô, bacana. Então, tem bastante gente envolvida também, não só na questão da assessoria com o cliente, mas também na estrutura para o funcionamento. Isso é muito bom, porque assim, acaba sendo mais um braço. Então, eu hoje posso te dizer que eu estou super atualizada sobre o mercado, sobre tudo que está acontecendo. Porque se a gente tem alguma notícia relativa à renda variável que pode impactar o mercado, as pessoas que cuidam dessa área são os responsáveis em disseminar essa informação. Então, a gente está sempre atento assim, aos melhores players do mercado, a questão dos melhores emissores. A gente cuida com muita diligência dessa parte. Então, a gente consegue fazer isso porque eu tenho pessoas que são especialistas de várias áreas dentro do escritório. E essas pessoas são um braço extra. Porque é exatamente aquela coisa que a gente falou de... Igual o gerente de banco, né? Que roda um monte de pratinhos. O gerente de banco é um generalista, né? Ele sabe um pouquinho de tudo, superficialmente um pouquinho de tudo. Talvez um produto ou outro, ele, por ter mais experiência, até pessoal, né? Ele goste mais e tem essa coisa, mas isso entrou num ponto importante. Então, é humanamente impossível a gente saber sobre tudo, todas as possibilidades, né? Eu falo, eu não sei sobre tudo, talvez nem do consórcio eu saiba sobre tudo, né? Quem sou eu para falar que sei tudo sobre isso? Sempre descobre alguma coisinha, né? Sempre tem uma possibilidade nova, né? E a prática faz a gente conhecer as coisas também, né? Porque é muito fácil um profissional hoje, talvez, pensar... Ele leu uma regra, ele leu um livro, ele leu alguma coisa e saber a teoria. Mas a prática, a experiência é completamente diferente. E isso, talvez... Eu vejo lá na Petrópolis Invest, a gente tem pessoas sêniores lá, né? Pessoas já de bastante tempo de mercado e tem oportunidade para jovens. Também tem bastante gente nova lá, mas com uma postura bem bacana que esse pessoal mais sênior traz, né? Então, acho que isso é bem interessante. Eu queria entrar um pouquinho no mérito de carreira, né? Assim, você é uma profissional do mercado financeiro, né? Tem sucesso, né? Eu vejo o teu dia a dia, eu falo que a Ana é faca na bota, né? Então, tipo, realmente a Ana é pau pra toda obra, assim, é incansável, né? Às vezes a gente fala no telefone de noite, troca ideia, debate alguma coisa sobre o cliente e tal. E realmente você é uma profissional de alta performance, né? Porque realmente se dedica muito ao negócio, tem uma dedicação muito grande, sabe muito sobre o negócio e você é uma pessoa bem-sucedida, né? Da tua profissão. Eu tenho muitas pessoas novas no meu time, né? Pessoas que estão ingressando agora, que estão começando a sua carreira profissional dentro do mercado financeiro agora, né? Que não tem a bagagem que você tem, não tem o tempo de mercado que você tem, não tem a experiência que você tem. Eu queria entender um pouquinho de você, assim, o que você acredita que uma pessoa do mercado financeiro, independente seja
num ambiente de assessoria, ou um consultor da Demicon, ou qualquer outro player, né, dentro do mercado financeiro, tenha que ter para ter sucesso nesse negócio, né? Para ser duradouro e construir uma carreira. O que são boas práticas assim que você acha que seja relevante para a pessoa considerar se ela quer ter uma carreira no mercado financeiro? Eu acho que a primeira coisa para qualquer profissão, independente de ser mercado financeiro ou de ser qualquer outro nicho aí do mercado, é gostar e acreditar no trabalho, né? Então, acho que a primeira coisa que você precisa é gostar do que faz, fazer bem o que faz. E eu acho que para isso, quando você acredita no produto, quando você acredita na instituição, quando você tem esses parâmetros, eu acho que não tem como dar errado. E você acha que, tipo, dá para entrar nesse mercado com uma visão de curto prazo? Ou, de fato, a pessoa tem que entender que é uma construção de médio e longo prazo dessa carreira? Eu acho que a curtíssimo prazo pode ser que não atenda às expectativas, principalmente financeiras, da pessoa. Porque, assim, quando a gente fala em construir uma carteira de clientes, que é tanto hoje o nosso nicho de mercado aí de assessoria, quanto a questão de um consultor de consórcio. Ele está construindo uma carteira e, assim, o bom atendimento, o ofertar produtos adequados ao perfil do cliente, conseguir atender as expectativas, isso só vai fazer com que ele vá mais longe. Né? Então, eu acho que, de repente, assim, para curtíssimo prazo, eu acho que não sei se atenderia às expectativas, mas para médio e longo prazo eu acho que é um produto muito promissor. Eu acho que assim, consórcio já existe há muito tempo no mercado. A gente está falando aí de uma ferramenta de muitos anos, que a gente vê evolução no produto. Então, a cada ano que passa, a gente vê mais oportunidades, mais possibilidades de negócio, melhores ferramentas, uma evolução no que diz respeito à parte de gestão. E assim, entregar sonhos é muito bom, né? Sim. Então, contempla é muito... É muito bacana, é muito bacana. Então, assim, fazer um planejamento com uma pessoa para um médio prazo e às vezes conseguir entregar no curto é fantástico, mas fazer um planejamento para médio prazo e entregar no médio prazo, que é o combinado, também é muito bacana. Então, assim, eu vejo uma ferramenta, principalmente hoje, com o mercado com a Selic mais alta, né? Taxa de juros alta, eu acho que o consórcio, além de uma ferramenta excelente de planejamento financeiro, ele passa a estar no páreo aí do financiamento imobiliário. A gente vê no dia a dia, assim, ontem, né, estava ajudando um consultor no atendimento de um cliente e a gente viu, né, o custo que está nesse momento saindo, por exemplo, para o financiamento, né, versus aquilo que a gente pensa no consórcio, que você pensa uma taxa de juros talvez incidindo por 30, 35, 40 anos, enquanto no consórcio está falando em metade do tempo num custo efetivo bem mais baixo. Então, a conta final, a parcela que o cliente paga é bem diferente uma coisa da outra, né? O que traz muitas possibilidades do ponto de vista de, né, para quem está pensando em ingressar nesse mercado, é um mercado que tem uma atratividade profissionalmente falando, né? De fato ajudar os clientes a tomar melhores decisões, né? E eu falo para os meus consultores lá, eu falo, olha, você não está no mercado de consórcio, e eu acredito que no mercado, que eu vejo lá internamente vocês na Petrópolis, exatamente, a gente não está no mercado de vender produto, não é isso que a gente faz, a gente está no mercado de educação financeira, né? De ajudar os clientes a tomar melhores decisões mais inteligentes. De apresentar ferramentas inteligentes, né? Ferramentas que realmente fazem sentido para o planejamento financeiro. Exato. E muitas vezes, né, entrando no ponto de vista da carreira, né, muitas vezes as pessoas têm uma visão de curto prazo. Eu vou entrar, por exemplo, na assessoria, eu vou entrar para ser um consultor da Demicon, por exemplo, isso vai acontecer da noite para o dia. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Mas nós não chegamos aqui da noite para o dia, né? Nós estamos, né, num trabalho já de algum tempo, né? Primeiro, se dedicando muito, estudando muito, né? Criando relacionamento com os nossos clientes, ajudando os clientes, e esses resultados que a gente tem pelos clientes faz com que os próprios clientes nos indiquem, né? Coloquem clientes para a gente e a gente cresce a nossa base. E essa questão que você falou sobre o estudar muito, eu acho que isso é uma coisa também muito importante. Eu acho que você precisa estudar o mercado, você precisa conhecer sua concorrência, você precisa conhecer os produtos que tem hoje disponíveis no mercado para você ter a segurança de apresentar o produto como a melhor ferramenta. Ter propriedade, né? Porque eu falar como coisa básica se preparar, que eu acho, né? Então, por exemplo, hoje
se eu vou ser um profissional de assessoria, né, eu vou estar dentro do mercado financeiro, eu não posso ficar bitolado a entender somente a minha casinha, né? Eu preciso entender outras coisas porque o cliente ele está aberto ao mercado, né? Ele tem várias possibilidades. E talvez aquela sua solução não é a solução para aquele cliente. Você tem que saber disso, né? Porque parte da premissa que se você sabe que a sua solução não é a melhor para aquele cliente, você entende que você está no mercado de educação financeira para falar para o cliente, olha, não é a minha solução, mas tem uma outra solução. Exatamente. No meu caso, eu posso, né, indicar, falar, olha, tem um outro produto, eu não trabalho com esse produto, mas eu acho que isso aqui faz mais sentido para você do que o consórcio nesse caso. E para você, você tem essas soluções, né? Você tem todas as soluções à sua disposição, então você consegue de fato, né, fazer esse business plan, o financial plan do cliente e aí, de fato, indicar a melhor solução para ele, porque você tem isso dentro de casa. Né? E você tem especialista, como você disse. Muitas vezes a Ana também falou, olha... Muitas vezes a Ana vai precisar do Alex, que é o especialista na Previdência. Muitas vezes a Ana vai precisar do Bernardo, que é o especialista em internacional. Muitas vezes eu vou precisar do Jonas, que é o especialista em seguros. Legal. E assim, dentro dessa gama de pessoas que estão lá no escritório para ser um braço extra e para nos ajudar, terão vezes também que eles vão precisar da Ana, que é especialista no consórcio. É verdade. Você tocou num ponto importante, né, aí agora, que eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso para a gente destrinchar um pouco, né? A gente está num momento aí, né, agora falando de 2025, que está muito em alta essa questão da internacionalização do patrimônio. Né? Difícil falar, palavra difícil, né? Meu querido cliente. Eu sou um cara que estou focado nisso aí. Mas tem tá bastante em alta, né? Eu converso com muitos amigos, tenho muitos conhecidos no mercado e está muito em alta isso, né? E eu te diria que não só pelo momento financeiro, tá? Eu te diria pela diversificação mesmo. Hoje, ter uma parte do seu recurso dolarizado faz todo sentido, porque você já parou para analisar que nós gastamos em dólar? Sim, tudo no nosso país é importado, né? Exatamente. Se você vai trocar o telefone, você está gastando em dólar. Se você vai fazer uma viagem, você está gastando em dólar. Se você compra um produto, que seja de beleza, que seja um produto de um brinquedo, um eletrônico, você está gastando em dólar. Então, a gente faz sempre esse paralelo que faz muito sentido o cliente ter uma parte do patrimônio em dólar, já que ele gasta em dólar. Sim. Isso a gente no dia a dia do cliente, conversando com o cliente, a gente está vendo que isso está muito comum, né? Agora, você ainda sente, no dia a dia, pela tua experiência, os clientes... Eu acredito que isso era uma coisa muito distante para os brasileiros, até porque tinha que ter um recurso maior para investir lá no exterior no passado. Hoje em dia a gente já vê que isso é mais fácil, né? Não precisa ter grandes quantias para investir no mercado lá fora. Mas ainda existe um bloqueio das pessoas em relação a isso, desse medo de investir lá fora? Você percebe isso? Eu não te diria medo, tá? Mas, por exemplo, a falta da gestão pode ser, sim, que faça com que a pessoa tenha um pouco de receio. Como é que é a estrutura do nosso escritório hoje, tá? Nós conseguimos abrir a conta nos Estados Unidos, é uma conta que é aberta exatamente lá, mas eu tenho toda a gestão aqui, na mesma plataforma. Então, eu tenho um especialista dentro do escritório que faz as recomendações, que faz o acompanhamento, que lança as ordens, que faz toda essa parte de assessoria para esse dinheiro que está no exterior. E o cliente tem toda a gestão no aplicativo. Então, o mesmo aplicativo que ele hoje cuida da conta, visualiza e cuida, né, da conta nacional, da conta Brasil, ele olha a conta no exterior. Fica fácil, ele fica na palma da mão dele. Exatamente. Né? Então, eu acho que assim, o que de repente amedronta um pouquinho é mandar o dinheiro para fora e não ter gestão sobre o dinheiro que está lá fora. Isso não acontece com a gente. E não sabia, talvez, o que produto, né, pegar lá fora, né? E aí a assessoria. E aí, quando você tem uma pessoa que está te assessorando nessa tomada de decisões, isso fica muito mais fácil. Porque a recomendação e a assessoria que o Bernardo faz na questão da conta internacional é a mesma que eu faço para o dinheiro que está aqui no Brasil. Legal. Porque assim, eu no meu dia a dia dentro da Demicon, né, tá ficando cada vez mais comum a conversa dessa questão de ter patrimônio fora do país, né? E a gente vem colocando o consórcio como uma possibilidade para que o cliente faça isso, né? De que maneira, né? A gente comprando imóveis no exterior, né? Então a gente tem essa possibilidade dentro da Demicon, onde esse cliente ele deixa um imóvel, né, uma garantia aqui no Brasil,
ele tem a sistemática do consórcio, ele capta esse dinheiro através do consórcio de uma maneira mais barata, né? Numa moeda fraca, né? Que mundialmente falando, nossa moeda é fraca, né? Captando esse dinheiro aqui, levando isso para fora, comprando um imóvel que muitas vezes para as pessoas pode ser mais tangível, né? Um imóvel é mais fácil, talvez, algumas pessoas absorverem. Compra um imóvel e obtém renda desse imóvel em dólar, que vai fazer com que ele pague, né, o patrimônio dele que está lá em dólar, dolarizado, ele tendo renda em dólar e pagando a receita aqui em reais, né, ele vai pagar essa parcela de maneira muito mais fácil, muito mais simples, uma moeda fraca. Você acredita que isso vai ser uma tendência daqui para frente? Acredito sim. Assim, hoje a gente vê uma demanda muito grande de clientes buscando o escritório para dolarizar uma parte do patrimônio. Legal. Clientes que, de repente, até então nunca tinham falado sobre essa possibilidade. É lógico que hoje a gente também traz essa possibilidade para o cliente como diversificação, mas a gente também tem uma demanda de clientes buscando essa alternativa. Legal. Bom, bacana. Eu vejo que também tenho percebido isso lá internamente. Muito por conta do momento, do cenário econômico que a gente vive aqui dentro, né? Então está sendo cada vez mais comum essas reuniões, né, sobre esse tema, né? Mas, Ana, primeiro quero te agradecer pelo teu tempo, tua disponibilidade, pelo bate-papo. É sempre muito bom conversar com você. Você é uma pessoa realmente que eu tenho uma admiração muito grande. Obrigada. Você é uma grande profissional. Admiro tua capacidade realmente de ser uma pessoa dinâmica, de ser uma pessoa realmente, uma profissional de alta performance. Então você realmente tem muita a minha admiração. Te agradeço por você ter vindo aqui, por ter esse papo com a gente. A gente tem que falar bem dos nossos parceiros, né? Os parceiros que merecem, a gente tem que falar bem, né? Muito obrigado. Acho que a gente realmente... É uma parceria que realmente deu muito certo, porque a gente tem a mesma pegada de negócio, né? Como foco principal aí a preocupação em estar atendendo bem o cliente, estar ofertando produtos adequados. Eu acho que, assim, quando a gente pensa em uma parceria, a gente acaba sendo responsável também, né? Sim, claro. Então, trazer um parceiro para dentro do negócio, não vou dizer que é complicado trazer um parceiro para dentro do negócio. Agora, assim, parceiros que a gente tem relações duradouras, que a gente tem relações de confiança. Tem a mesma visão, né? Mesma visão, isso nem sempre é tão fácil, né? Sim, não é brincadeira esse negócio, exatamente, né? Mas, Ana, obrigado. Eu queria que você deixasse uma última mensagem para o pessoal que está assistindo, né? Falar um pouquinho, né, o que você quiser falar agora, deixar uma última mensagem e deixar seus contatos para a pessoa que quiser, né, ter a tua assessoria, quiser entrar em contato com a Petrópolis Invest, contigo, tu passar lá para tomar um café, o escritório é bem bacana, né? Então, deixa teus contatos e uma última mensagem para o pessoal. Vai ser um prazer tê-los como cliente. O nosso escritório, a nossa sede fica na 16 de março. O meu contato de Instagram, anaclaudia@oficial. Telefone celular 24 99 269 3640. E assim, o que eu acho que eu deixaria aí como mensagem final para quem está entrando nesse mercado, né? Principalmente para quem está começando essa questão aí de olhar para a ferramenta de consórcio, sim uma ferramenta de planejamento financeiro eficiente. A gente, ao longo desse tempo que a gente comercializa e a gente divide aí essa experiência com clientes, a gente tem visto realizações de sonhos, né? Compra de casa. Compra de carro. Ter lucratividade, né? Exatamente. Lucrar com a venda da carta, porque às vezes o projeto muda, né? Sim. Às vezes o cliente contrata o consórcio pensando em comprar um imóvel e o planejamento dele muda. Ou até talvez o planejamento dele era a médio prazo para comprar esse imóvel, acontece uma contemplação no curto prazo, ele decide vender a carta, porque ele não quer comprar um imóvel naquele momento, aí ele faz outra, né? Porque é um planejamento mais de médio e longo prazo, né? Então, tem essa flexibilidade, né? Exatamente. Eu acho, assim, adequada ao tempo que o cliente tem para esperar uma contemplação, adequado com o perfil do cliente, com o projeto que ele quer realizar. É uma ferramenta que funciona, sim, muito bem. E eu acho que tem muito ainda a melhorar, como todos os produtos do mercado, né? Mas acho que é um produto que está no caminho certo. E queria parabenizar vocês também pela gestão que vocês fazem, pelo acompanhamento, pelo jeito que vocês tratam o cliente hoje, que eu acho que o cliente é o nosso bem maior, né? Sim, com certeza. É o nosso... sem eles a gente não existe, né? Essa é a verdade. Ana, obrigado novamente pelo teu tempo e dedicação, tá? Pessoal, obrigado por vocês terem ficado até aqui com a gente. Assistam os próximos episódios. A gente já começou o primeiro episódio com chave de ouro e a gente vai ter muito ainda pela frente aí. Um grande abraço e até a próxima.